Quantas vezes na nossa busca de Deus, quantas vezes no nosso desejo de entender qual é a sua vontade, nós não desejamos ouvir o Senhor falando conosco de forma audível. Seria bom, não é? Sentar na cama, perguntar: Senhor, como é que é isto? E ouvir claramente a voz de Deus de forma audível a dizer-me: olha meu filho, olha minha filha, faz assim, faz assim, faz assim. Eu creio que é o desejo natural dos nossos corações. Podemos por vezes dizer que ouvimos de alguma forma o Senhor falando, através daquilo que é uma mensagem, que é um estudo bíblico, que é uma meditação. Às vezes a palavra de um irmão ou de uma irmã serve para nós como consolo e nós podemos dizer: eu ouvi Deus falando comigo. Ou às vezes no nosso entendimento nós podemos perceber algo que o Senhor nos diz de forma mansa e suave através do seu Espírito Santo em nossos corações. Mas não é a mesma coisa. E nós certamente teríamos este desejo. Mas irmãos, o povo de Israel teve esta experiência de ouvir a voz de Deus de forma clara, audível, distinta, a falar diretamente ao seu povo aquilo que eram os princípios pelos quais este povo devia viver. E esta experiência não foi uma experiência tida por uma pessoa, nem por um pequeno grupo, mas por toda a nação, mas por todo o povo de Israel. Então, tendo dito isto, abrimos as nossas Bíblias em Êxodo 19. Realmente isto já tinha havido aqui alguma dificuldade na compreensão disto. O que aparece ali é o número do estudo e não do capítulo que estamos a estudar. Porque a partir de agora isto vai acelerar e nós vamos inclusive ver outros livros, que não apenas Êxodo, mas o conjunto de estudos vai ser sempre chamado Êxodos, só que vai ter os números à frente. Muito bem, capítulo 19, versículo 1 diz assim: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou defronte do monte, e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Os irmãos, por favor, mantenham as suas Bíblias abertas. Segundo vemos aí, tinham-se passado 3 meses, à data exata. Portanto, eles saíram do Egito no dia 15 daquilo que foi considerado o primeiro mês do ano para Israel, no novo calendário. Deus estabeleceu que a data da celebração da Páscoa seria o primeiro mês do ano para o povo de Israel. A Páscoa foi no dia 14, do dia 14 para o dia 15, eles saíram no dia 15 de madrugada. Portanto, este é o dia em que eles saem. Passaram-se 3 meses e, portanto, eles chegam de frente do Monte Sinai no dia 15 do terceiro mês, que seria o mês de Sivan. É curioso que, se os irmãos fossem ler isto em hebraico, diz aí que foi na lua nova do terceiro mês. O que quer dizer que, quando eles saíram do Egito, era lua nova. E, portanto, era a terceira lua nova desde a sua saída. Porquê que isto é importante? Porque o calendário que Israel seguia era um calendário lunar e não solar como o nosso. O nosso calendário é solar, tem 365 dias, 366. O calendário lunar é um bocadinho menor, tem de cerca de 360. O povo, então, chega de frente do monte, que nós entendemos que fica no sul da península do Sinai, que é conhecido hoje como Jebal Musa. Lembrando no mapa, portanto, a peregrinação, 2 possibilidades, como nós vimos. Eles podem ter atravessado do lado de cá, não é? No Golfo de Suez, então teriam simplesmente descido pelo lado junto até ao Monte Sinai, ou atravessaram até o lado lá, fizeram a volta no Golfo de Acaba, regressaram e então desceram. São 2 possibilidades, nós não temos a certeza exata de como é que foi.
que sabemos é que está aqui, aqui embaixo, no sul, é que está o Monte Sinai, o Monte Horeb, hoje chamado Jebal Musa, onde o povo acampou e ali permaneceu durante 11 meses. 11 meses. É o tempo que eles precisam para receber a lei e, sobretudo, para construir o tabernáculo. Não era muito fácil montar o tabernáculo no meio do deserto. Isto demora um bocadinho. Portanto, o povo vai ficar 11 meses parado, acampado ali naquela região. O Monte Sinai, segundo nós podemos entender, esta é uma das... É um famoso mosteiro que existe no sopé do monte, portanto os irmãos podem ter uma ideia da montanha, é uma montanha com características muito próprias, numa região relativamente plana. Este maciço de montanhas se eleva e chama a atenção, cria algum suspense no meio da região. A próxima imagem também nos dá uma ideia do que seria esta montanha numa hora em que o céu ficasse escuro. Dá assim um bocadinho de medo, não é? E é o que nós vamos ver que vai acontecer aqui. Moisés sobe ao monte para se encontrar com Deus. Para ele deve ter sido uma experiência interessante. Afinal de contas, Deus tinha dado a Moisés no chamado, nós vimos isto no capítulo 3, Deus tinha dito claramente a Moisés: tu vais lá, eu vou tirar o povo e fazê-lo até aqui, para que o povo possa me oferecer sacrifícios. Era o cumprimento da promessa que Deus tinha feito. Deus tinha feito exatamente o que prometeu a Moisés. Talvez Moisés pudesse sentir que a sua missão estava cumprida. Fiz o que Deus pediu. Fui lá, o povo saiu, chegou à montanha, agora, daqui para a frente é que vai começar o trabalho. Daqui para a frente é que a coisa vai complicar. Estava só a começar. E Deus dá então a Moisés o recado que ele deve dar ao povo, e neste recado Deus propõe uma aliança. Um acordo. E esta aliança que os irmãos encontram aí nos versículos de 4 a 6 é uma aliança que segue a tradição dos pactos que existiam naquele tempo entre senhores e vassalos, entre senhores e suceranos, entre reis mais poderosos e reis menores ou líderes tribais. Havia alguém que era poderoso e havia outro que tinha menos força, e havia um acordo entre os dois lados. Normalmente nós temos nestes acordos um preâmbulo. E os irmãos veem aí, o preâmbulo está aí logo no versículo 3, no início daquilo que Deus quer falar, e no versículo 4. O preâmbulo afirma entre quem se dá a aliança, portanto, Deus vai fazer essa aliança com a casa de Jacó, com os filhos de Israel. Há duas hipóteses aqui, uma é a poesia hebraica. Os irmãos vão ver, e depois um dia, quando estudarmos o livro de Salmos com mais pormenor, vão ver que a poesia hebraica é caracterizada pela repetição. Normalmente a poesia hebraica, os irmãos veem isto quando leem os Salmos, a primeira parte do versículo e a segunda parte dizem a mesma coisa por outras palavras. E é comum isto acontecer na poesia hebraica. E todo o texto aqui, apesar de ser uma aliança, um pacto histórico entre Deus e Israel, é narrado, é descrito de forma poética. Então é possível que isto seja simplesmente uma repetição. A casa de Jacó, os filhos de Israel. Há quem diga que aqui estamos falando sobre as mulheres e os homens. Não sei se há muita razão para esta distinção, mas é a interpretação de alguns. De seguir, normalmente havia nos pactos um pequenino prólogo histórico, ou seja, a razão ou a forma como estes dois lados tinham chegado ao relacionamento. Então, normalmente, o início da aliança era: este é o pacto de aliança entre o rei fulano de tal e o chefe da tribo não sei das quantas, que se encontraram depois da batalha não sei do quê, ou depois deste episódio. Pronto, e Deus primeiro diz: o Senhor Deus faz este acordo com a casa de Jacó e os filhos de Israel, a quem Deus tirou do Egito como asas de águia. É Deus que lembra ao povo que ele agiu. E o Senhor aqui mostra o seu poder, a sua soberania. Ele, inclusive, a ilustra falando da águia poderosa que lá no alto, não é? É aquela ave que voa mais alto, leva os seus filhotes para aprender a voar, e quando o filhote cansa e parece que vai querer cair, a águia está logo ali por baixo para ampará-lo, para sustentá-lo. Israel não conseguia voar sozinho. Era preciso que Deus estivesse ali a sustentar Israel, senão Israel ia cair. E depois do prólogo, naturalmente, vêm as duas partes. O que é que um lado tem que fazer e o que é que o outro lado tem que fazer. O que é que Israel tinha que fazer? Ouvir a voz do Senhor, guardar o seu concerto. Certo? Ouvir o que Deus tinha dito. Aqui no sentido de ouvir não é apenas
estar atento em termos de receber a informação auditiva. Não ouvir significa obedecer. Portanto, o povo tinha que obedecer aquilo que Deus dizia e tinha que cumprir aquilo que o Senhor ia propor ao povo. E em resposta, Deus então promete 3 coisas. Israel seria a sua propriedade particular, um reino sacerdotal e um povo santo. Propriedade particular, irmãos, é uma palavra muito, muito interessante no hebraico, a palavra segula. Esta palavra era uma palavra que falava sobre o tesouro particular dos reis. Um rei possui a terra toda. Por exemplo, vamos imaginar no tempo que Portugal era uma monarquia. O rei de Portugal era rei de Portugal. Aliás, naquele tempo era rei de Portugal e dos Algarves. Portanto, tudo pertencia ao rei. Mas é assim, mas não era tudo também. Havia a casa das pessoas. Em princípio, a casa das pessoas pertencia às pessoas. Mas, em teoria, tudo era do rei. Ele era o rei do país. Mas havia propriedade particular do rei. Havia palácios, havia castelos e havia o seu tesouro pessoal, onde ele guardava o seu dinheiro, as suas joias, etc. Era o tesouro particular do rei. Se toda a terra de Portugal e dos Algarves era dele, aquele era o seu tesouro peculiar, particular. Era o seu segulá. E é o que Deus diz: toda a terra é minha. Toda a terra é minha. Mas se vocês entrarem em acordo comigo, vocês vão passar a ser o meu tesouro. Aquele em quem eu tenho um prazer especial, aquele que é meu, está no meu coração, aquele que é mesmo minha propriedade. Portanto, isto é uma promessa significativa e muito especial, não somente pelo valor que é dado a Israel, mas pela proteção que Israel teria, porque evidentemente o rei toma conta do seu tesouro particular de um modo especial. Vocês serão reino sacerdotal. É interessante, reino. Reparem, Israel é apresentado desde o início como uma monarquia, ou melhor dizendo, como uma teocracia. É uma monarquia em cujo rei é Deus. Israel só vai se tornar uma monarquia muito tempo depois, os irmãos sabem, quase 500 anos depois, com Saul, não é? É que vai se tornar uma monarquia. Mas Deus era o rei de Israel, e era assim que devia ter sido, porque o Senhor assim se propôs. Mas não era um reino qualquer, era um reino sacerdotal. Nós compreendemos, irmãos, que assim como o sacerdote faria para com as pessoas, Israel faria para com as nações. A função do sacerdote era explicar as coisas de Deus. A função do sacerdote era levar o sacrifício do pecado do povo à presença de Deus. E Israel faria isso para com as nações. Seria uma nação que mostraria às outras nações quem era o Deus verdadeiro. Seria uma nação que oraria, intercederia pelas outras nações e teria esta função sacerdotal. Portanto, é uma categoria especial, que significa proximidade de Deus, porque afinal de contas o sacerdote teoricamente está mais perto de Deus, e esta proximidade iria levar a que outros pudessem conhecer o Senhor. Povo santo. Quando falamos nisso, irmãos, significa que este povo seria separado. E a ideia de santidade na Bíblia diz sempre a ideia de separado de e separado para. Separado de, ou seja, dos outros povos, no sentido de que Israel ia ser diferente dos outros povos, não ia ser igual. Ia haver várias coisas que separavam Israel dos outros povos, e nós já vamos ver algumas destas coisas. E por outro lado, separado para. Não era só diferente dos outros, mas diferente porque pertencia e vivia para a sua relação com o seu Deus. Toda a designação parece mostrar que a eleição de Israel é uma eleição para a missão. Deus tem uma missão e quer usar o seu povo para cumprir esta missão, e por isso Israel tinha estas características. Muito bem, Moisés sobe ao monte, recebe a proposta de Deus e desce para trazer a proposta ao povo. Vamos ver o que é que acontece. Verso 7. Veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles os seus vestidos. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo.
Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado, quer animal, quer seja homem, não viverá, soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Moisés desceu do monte ao povo, e santificou o povo, e lavaram os seus vestidos, e disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial, e Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se em pé diante do monte. Então todo o monte do Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e o seu fumo subiu como o fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido de buzina ia crescendo em grande maneira, e Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, protesta ao povo que não trespasse o termo para ver o Senhor, a fim de que muitos deles não pereçam. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte de Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: marca termos ao monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: vai e desce, pois depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não trespassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isto. O povo, por meio dos seus líderes, aceita as condições de Deus rapidamente. Moisés chega e anuncia, Deus propõe este acordo, esta aliança, e o povo logo diz que sim. Faremos tudo o que o Senhor disser. Só tem um problema nisto. É que Deus nem não tinha dito nada. Parece haver aqui uma certa precipitação. Quer dizer, ou há muita disponibilidade para fazer tudo o que Deus quer, que por aquilo que a gente já conhece deste povo, se calhar não é a resposta melhor, ou então há realmente uma certa ansiedade, uma certa expectativa no ar. O povo está diante do monte de Deus. Moisés tinha dito que era ali que Deus tinha ouvido Deus falar. E eles querem logo ouvir o que é que Deus tem para dizer e estão disponíveis logo para aceitar. Não é a melhor resposta. Esta disponibilidade rápida demais, sem medir as consequências. O Senhor Jesus mais tarde irá ensinar que antes de nós assumirmos as responsabilidades com Deus, devemos fazer as contas. Não se precipitem. Assim como alguém não começa a construir uma casa sem fazer as contas para saber se pode pôr o teto, senão depois passa vergonha, como monta as paredes e não pode pôr o telhado. Assim como alguém antes de ir à guerra primeiro sabe quantos são de lá. São 300 mil. Eu só tenho 100 mil na minha tropa, se calhar é melhor fazermos um acordo de paz, que é para não passar vergonha. Pensem bem. Mas o povo rapidamente diz que sim, que não há problema nenhum. Muito bem, Deus então diz a Moisés: nós vamos fazer isto da seguinte maneira. Desta vez temos usado sempre da seguinte forma. Eu digo-te a ti, tu dizes ao povo, mas agora o povo vai ouvir diretamente. Tu sobes ao monte e falas comigo e eu vou falar contigo. E o povo vai ouvir que eu estou a responder à tua voz, para que o povo te respeite e saiba que tu és o instrumento que eu escolhi. Vejam, irmãos, o cuidado do Senhor de prestigiar o profeta, o homem que Deus escolheu. Porque desta maneira todo o povo ia saber que, afinal de contas, Moisés não estava só inventando. Não foi Moisés que ouvira e depois dissera ao povo aquilo que estava na cabeça dele. Não. Ele realmente ouvira Deus falando com ele e Deus agora ia falar. Mas era preciso preparação. Vejam, irmãos, a preparação tinha várias partes. Havia um limite físico que devia ser estabelecido e dali o povo não devia passar. E nós percebemos que, mesmo quando o processo começa, Moisés tem que descer e dizer: olha, vocês estão... há aqui um risco, não passem daqui. Segundo podemos perceber no texto, parece que havia alguma curiosidade. Quando começaram a ver as manifestações e a ouvir a voz de Deus, alguns quiseram meter-se ali no meio da nuvem para tentar ver onde é que Deus está. Não, nós queríamos ver a cara dele. Era falta de respeito, no fundo, era falta de reverência. E Moisés tem que descer outra vez e dizer: olha, há aqui um limite, respeitem, porque senão as consequências são graves. Era preciso lavar-se fisicamente, ou seja, estar limpos de corpo para poder se apresentar ao Senhor e lavar as suas vestes, as suas roupas, apresentar-se de forma condigna diante de Deus. Há um pormenor aqui curioso, irmãos, muito interessante este pormenor, é a palavra usada aqui para falar das roupas. Porque quando nós lemos que o povo de Israel saiu do Egito, nós lemos que o povo pediu aos egípcios
riquezas, lembram-se? Diz o texto mesmo que Israel saqueou o Egito, porque os egípcios deram joia, ouro, riquezas, deram, e entre estas coisas deram roupas de festa, caras. E a palavra que é usada para estas roupas não é a mesma palavra que é usada para a roupa do dia a dia, é uma palavra especial, e é a mesma palavra usada aqui. Portanto, é possível que aqui o Senhor esteja se referindo às roupas egípcias, que eram roupas, afinal de contas, usadas pelos egípcios que eram pagãos. É como que Deus diz assim: olha, estas roupas que vocês ganharam e que já foram usadas por gente que gostava de ir adorar a ídolos, antes de vocês as usarem para adorarem a Deus, lavem-nas primeiro. Lavem-nas primeiro. E vamos lembrar, irmãos, que isto não era um processo simples. Nós estamos no deserto. A água devia ser um produto difícil de achar, mas o Senhor manda que haja esta purificação. E depois havia a purificação em termos de pensamento. O Senhor diz mesmo: abstenham-se das relações sexuais, para que a vossa mente esteja concentrada nas coisas do Senhor. Preparem-se espiritualmente e então acheguem-se a Deus. E a manifestação do Senhor é tremenda. A gente não tem imagens que possam ajudar a expressar, não é? Isto é apenas uma figura que serve para ter uma ideia, mas pronto. Diz que o monte inteiro fumega e treme. Algumas pessoas dizem que teria sido uma explosão vulcânica daquela montanha, se bem que o Monte Sinai não é um monte vulcânico e não há absolutamente nenhuma das outras manifestações características de um vulcão. Não há cinza, não há lava, não há nada disto. Mesmo que haja algo que seja parecido com o natural, aqui nós temos algo semelhante ao que aconteceu no Egito. Não é que o ato em si seja impossível de acontecer. Tempestade, tremor de terra, tudo isto podia acontecer. Aqui acontece tudo junto e na hora que Deus diz que vai acontecer. É aqui que está o milagre. Não na manifestação física em si, porque ela era natural, mas acontecer na hora que Deus disse que ia acontecer. E o som da trombeta. Aqui, quando fala em trombeta, irmãos, está a falar especificamente o chifre que era usado, não é? O chofar do carneiro, que era usado para soprar e fazer um som muito forte para chamar ao culto. Aparentemente este som vem do céu, porque não é nenhuma pessoa a tocar. Depois eles vão passar a usar este instrumento para chamar ao culto. Até hoje é usado em Israel. Já há igrejas evangélicas a pegarem a moda de tocar antes de começar o culto. Não tem nada a ver connosco, irmãos, mas pronto, querem fazer? Fazem, são modas. Mas aqui não foi tocado por ninguém, não foi tocado por mãos humanas, foi algo sobrenatural que veio da presença do Senhor. Há um pormenor aqui interessante, não sei se os irmãos prestaram atenção, fala a certa altura aqui dos sacerdotes. E aqueles irmãos que são mestres na matéria e que já estão a fazer treinamento de liderança e já conhecem bem o Velho Testamento, vão dizer assim: pastor, aqui há um anacronismo, porque nesta altura ainda não havia sacerdotes. O sacerdócio levítico só vai ser instalado mais tarde. E eu vou dizer ao irmão: muito bem, o seu conhecimento bíblico está correto, só que aqui não está a falar de sacerdotes do sacerdócio levítico. Aqui provavelmente nós estamos a falar, irmãos, de sacerdotes no sentido de que o povo tinha o hábito de que a pessoa mais velha da família cumpria a função sacerdotal, no sentido de levar a família em adoração, dirigir as orações familiares, fazer os sacrifícios pela família. Nós vemos isto desde Abraão, e hoje nós começamos o culto cantando ao Deus de Abraão. Abraão fazia isto, Abraão ensinou isto a Isaac, Isaac ensinou isto a Jacó, e o mais velho da família devia dirigir a família em adoração e em louvor. E é provavelmente isto que estamos aqui a falar. Também fica a ideia aqui de que o primeiro filho, o primogênito, devia ser o sacerdote da família. E nós sabemos isto porque depois, quando vai haver um estabelecimento da tribo de Levi, há exatamente esta colocação, há uma troca. O Senhor troca os primogênitos pela tribo de Levi. E a tribo de Levi passa a ser a tribo sacerdotal, enquanto antes eram os primogênitos. Portanto, aqui os sacerdotes são sacerdotes familiares, aqueles que eram responsáveis pelo culto dirigido pela família. O processo então assim, irmãos, o processo todo foi da seguinte maneira: o povo chegou até uma certa distância, ali parou, Moisés subiu ao monte, ele entra na nuvem que manifestava a presença de Deus, e há um diálogo que se conseguia ouvir, e todo este diálogo, no entretanto,
o Senhor respondia à palavra de Moisés e falava de tal maneira que todo o povo conseguia ouvir. Qual era o serviço de som que foi usado naquele tempo, eu não sei. O Senhor não precisava de amplificadores, mas Deus falou e o povo ouviu diretamente a voz de Deus falando com eles. Não sei se os irmãos perceberam todo este processo. Moisés sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Não é? Para chegar a Deus é preciso subir. E Deus, para chegar a nós, tem que descer. E isto tudo acaba por ser interessante. E então, o que foi que Deus falou ao povo nesta ocasião? E os irmãos têm aí o célebre capítulo 20, conhecido como Decálogo, os 10 mandamentos, ou, mais corretamente em termos originais, as 10 palavras. Então falou Deus estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou, porquanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. O Decálogo, irmãos, é o centro da lei de Deus. Era o centro, era a base da relação que Deus estabelecia com o povo de Israel. Acaba por ser a base daquilo que o Senhor nos deixa para nós, apesar da igreja não estar debaixo da lei. É claro que nós podemos resumir toda a lei, como o próprio Senhor Jesus vai resumir, amar a Deus e amar ao próximo. E nós vamos fazer um estudo breve daquilo que é a lei que Deus deu do monte a Moisés, exatamente vendo estes 2 pontos, amar a Deus e amar ao próximo. Mas aqui nós encontramos estas bases essenciais e podemos dizer que temos aqui as 10 palavras. E eu queria que os irmãos guardassem estas 10 palavras. Ainda recentemente fizemos uma série aqui na igreja pregando sobre os 10 mandamentos, um por um, e portanto não vou outra vez passar isto, porque os irmãos já ouviram, mas apenas recordando brevemente as 10 palavras segundo este quadro. Primeira palavra, Deus. Não terás outros deuses. Não terás outros deuses. O Senhor se insurge contra o politeísmo. E Israel, povo santo, separado, diferente, começa por ser diferente porque é o primeiro povo da história que é claramente monoteísta. Tem apenas um Deus e não adora mais nenhum, ou não deve adorar mais nenhum. A pena de morte, como os irmãos veem aí no quadro, para todos os mandamentos, tirando o último, era a pena de morte. Era muito simples a lei, não havia muita complicação. Fez, morreu, ponto final. Eu imagino que o código não seria tão grande, não é? Os nossos estudantes de Direito não teriam tanto trabalho. O código era fininho, tinha só de um lado, do lado que tinha as punições, havia só uma coisa, era fácil de resolver o problema. Mas pronto, a pena aqui estabelecida é a pena de morte. E para todos os mandamentos, os irmãos podem ver no quadro que existe uma confirmação no Novo Testamento. E a palavra nos confirma no Novo Testamento que realmente só o Senhor é apenas um, é aquele a quem nós devemos adorar e não há mais nenhum. Segunda palavra, ídolos. O Senhor proíbe a idolatria, sabendo que ela desvia a sua glória, mas também que leva o homem a confiar em algo que o vai decepcionar. Porque o ídolo é sempre algo que substitui Deus, em quem se coloca a confiança, mas que depois lá na frente se descobre que não era digno de confiança. E o Senhor sabe que não somente ao praticar a idolatria o homem desvia a glória de Deus, mas o homem se apoia em uma coisa que depois vai cair. E, portanto, o próprio homem vai ser enfraquecido por isto. A pena era a pena de morte.
No Novo Testamento nós encontramos isto de forma muito clara. Por exemplo, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios diz: fugi da idolatria. E João na sua carta também menciona isto. Terceira palavra, juramento. Não usar o nome de Deus em forma de juramento. Aqui a questão de não usar o nome de Deus em vão tinha a ver com a prática dos povos pagãos de usar o nome dos seus deuses para fortalecer a sua palavra. E Deus diz: não, o meu nome é santo demais para vocês usarem nas vossas intrigas, nas vossas conversas, para vocês poderem fazer valer as vossas vontades, usarem, eu juro em nome... Não usem o meu nome em vão. Isso não é coisa que se pode fazer. E a pena era grave, irmãos, era pena de morte. Não se devia usar o nome de Deus de qualquer maneira. Tiago também vai nos dizer da necessidade de nós termos cuidado, e o Senhor Jesus lembra que nós não devíamos jurar por nada, mas a palavra do cristão devia ser sim, é sim, não, é não. No meio é cinzento, é melhor não ficar. As coisas têm que ser claras e diretas, a palavra do crente. Quarta palavra, sábado, o dia de repouso para o corpo e para a alma. A distinção do povo de Israel, povo santo, povo diferente, é monoteísta e descansa um dia na semana. É curioso os irmãos lerem algumas coisas escritas ao longo da história de Israel, pelos povos que conviveram com Israel. Muitas vezes os outros povos consideravam os israelitas preguiçosos. Há textos, mesmo aqui em Portugal, da época medieval, que chamavam os judeus de preguiçosos. Imagina, param um dia por semana, não fazem nada durante esse dia, era só o que faltava. Então a gente tem que trabalhar. E Israel tinha esta característica, porque foi Deus que deu. Vocês têm que guardar o sábado, não podem trabalhar no sábado. E isto foi um dos grandes problemas, porque Israel não cumpriu o sábado. E sistematicamente nós vemos os profetas tendo que chamar a atenção do povo de Israel por causa disso. Este dia será substituído na mentalidade cristã pelo domingo. Nós não temos a obrigação de cumprir este dia, mas nós devemos guardá-lo, porque a ordem do Senhor é que ele é necessário para nós, em termos de descanso e em termos de adoração. Quinta palavra, paz. Começa aqui, primeiras 4 palavras, relação com Deus, depois as outras 6, relação com o próximo. E a primeira palavra a respeito do próximo diz respeito aos pais, porque é aqui que começa o nosso relacionamento com outras pessoas. Qual é a primeira pessoa com quem nós nos relacionamos quando chegamos a este mundo? Papai e mamãe, não é? Mais mamãe do que papai, mas enfim... É com a mãe a primeira pessoa com quem nos relacionamos. É com os pais que nós estabelecemos a base da sociedade. A família é a base da sociedade. A primeira lei relacionada à sociedade diz respeito a honrar ao pai e à mãe. E a punição era a morte. A morte. Quando um pai tivesse filhos desobedientes, rebeldes, que se comportavam mal, o texto bíblico vai dizer que o pai deve pegar este filho, levá-lo até à porta da cidade, apresentá-lo aos anciãos e dizer: este filho é rebelde, é desobediente, porta-se, estou cansado, e ele não se emenda. E este filho seria apedrejado pelo povo, irmãos. Pode nos parecer severo, mas era a base da sociedade. E se esta base não estiver estabelecida, o resto tudo vai ruir. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai também chamar a atenção, na carta aos Efésios, que os filhos devem honrar e obedecer aos seus pais. Sexta palavra, matar. A vida pertence a Deus e nenhum homem deve esquecer disto. O ódio que leva ao desprezo e à morte é condenado severamente pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte. Ele diz que mesmo odiar ou se enraivecer contra o irmão era algo que não devia existir no coração daquele que o seguia. O homem deve respeitar a vida alheia e nunca atentar contra ela, porque senão perde a sua própria. Porque a punição do assassinato era a morte. E, portanto, mais uma vez nós temos a mesma lição. Sétima palavra, adulterar. Se a família é a base da sociedade, o casamento é a base da família. Atentar contra o casamento destruiria a família e, por consequência, a sociedade. Logo, tudo o que danifica o casamento é gravíssimo aos olhos de Deus. O Senhor não toma de ânimo leve o quebrar da aliança que foi feita diante do casamento. Logo, o adultério era punido com a morte. Os irmãos veem que as punições são sempre muito simples. O Senhor Jesus entendeu que este pecado era muito mais do que apenas cair no ato de adultério, mas ele chega a condenar a fantasia, a luxúria, a concupiscência que o olhar pode ter. E o apóstolo Paulo chama a atenção deste tema na sua carta
aos Coríntios. Oitava palavra, roubar. A propriedade do próximo é fruto do seu trabalho e do seu esforço. Gostou do que o outro tem, trabalhe para poder ter. Não furte, não roube. Se ele tem é porque ele trabalhou para ter. Por alguma razão ele tem. Se você quer, então trabalhe, arranje condições e pode ser que algum dia venha a ter. Mas não furte, porque não pode ser. Israel seria diferente dos povos vizinhos. Nisto também. Todas estas características tornam Israel distinto. Os irmãos já acabaram de lembram-se da história, há 15 dias atrás falamos dos Amalequitas. Era um povo que vivia do furto. Se os Amalequitas tivessem 10 mandamentos, este aqui seria ao contrário. Furtarás o máximo que puderes. Viverás do furto. E assim seriam muitos outros dos povos que rodeavam Israel. Israel seria diferente. Não furtarás. Darás valor ao teu trabalho. Daí que todo judeu aprendia a fazer um trabalho manual. Mesmo os rabis, que tornavam-se mestres da lei intelectual, aprendiam a fazer um trabalho com as mãos. O apóstolo Paulo era um rabi de altíssimo nível, mas ele era fazedor de tendas. E assim seriam todos os demais. Resta lembrar que o Senhor Jesus foi carpinteiro. Novamente, a ética do Novo Testamento também diz isto. O apóstolo Paulo diz isto claramente. Aquele que furtava, não furte mais. Efésios 4, 28. Nona palavra, mentir. O falso testemunho é uma mentira oficial, que visa prejudicar. E a mentira é sempre maligna e perniciosa. Aquela mentira que é aquela palavrinha que é dita por trás, ou a mentira que é oficialmente num tribunal e dizer alguma coisa, no fundo funciona como falso testemunho da mesma maneira. E o relacionamento entre as pessoas não pode subsistir quando há falso testemunho. E atenção, a pena para mentir era a morte. Era a morte. Se alguém fosse apanhado em falso testemunho, a pena seria a morte. E é claro que nós encontramos a mesma condenação no Novo Testamento. 10ª palavra, cobiçar. Porque a cobiça, irmãos, acabava por estar na base de tudo. Quando se cobiça a vida do outro, mata-se. Quando se cobiça a mulher do outro, adultera-se. Quando se cobiça o bem do outro, rouba-se. Quando se cobiça a posição do outro, mente-se. Dá-se falso testemunho. Não cobiçarás. Se não cobiçares, não vais fazer todas as outras coisas que estão antes. E isto era algo que servia para mostrar um coração alegre e grato, que está satisfeito com aquilo que tem. Esta é a única lei dos 10 mandamentos que não é punida com a morte. Sabem porquê? Porque a gente não consegue ver a cobiça, não é? A cobiça não é uma coisa que se veja de forma prática. Até podemos dizer, está cobiça no olho. Sim, mas isso é subjetivo. Enquanto as outras podiam-se provar de forma prática. Mas a cobiça também é condenada no Novo Testamento. Muito bem, o Senhor fala com o povo. E nós podemos dizer, Israel deve estar encantado. Que coisa fantástica. Os outros deuses são bonecos. Passamos 400 anos no Egito e nunca vimos o Deus egípcio falar. E olha, em 3 meses o nosso Deus falou connosco. Fez as pragas, abriu o mar, fez água vida da pedra, trouxe carne quando nós precisamos, manda-nos pão do céu todos os dias e fala connosco. Espetáculo, Senhor, nós estamos felizes demais. Não foi bem isso que aconteceu, irmãos. Verso 18 diz assim: E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando, e o povo vendo isto retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco que ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. Então disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos, para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade, onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus, não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para vós, um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, das tuas ovelhas, das tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-la-ás. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Esta decisão de Israel, irmãos, tem consequências trágicas. Nós podemos dizer que Israel vai pagar o preço de optar por uma fé de segunda mão. Olha, é assim, isto é muito giro, Deus fala connosco diretamente, mas é muito complicado. Isto é muito assustador. E depois temos que andar aqui a nos santificar. Moisés, é assim, isto estava a correr tão bem até aqui. Sobes tu lá no monte, entras tu no escuro,
passas tu pelo medo, mantém-te santo, vais lá, ouves o que o Senhor tem para dizer e depois vens e dizes a nós e vai ficar tudo bem. Não, não vai, não é, irmãos? Não vai. Porque nós sabemos o que é que vai acontecer a seguir. Depois o que é que vai acontecer? Moisés vai subir ao monte, mas o que Deus tem para dizer a ele não se diz em 2 dias. Ele vai ficar lá 40 dias. E nestes 40 dias, o que é que vai acontecer cá em baixo? Asneira. Porquê? Uma fé de segunda mão. Irmãos, fé de segunda mão não é fé. Fé de segunda mão não é fé. Quando muito é crendice. Às vezes o que acontece com os nossos filhos na igreja, a segunda geração de crentes, e a gente diz assim, perderam a fé. Não perderam nada, nunca tiveram. Tinham a fé que era dos pais, mas fé de segunda mão não é fé, é crendice. Não tinham experiência com Deus. E se não tem a sua própria experiência, não tem fé. Israel não quis pagar o preço de ter uma experiência de primeira mão, de ouvir o Senhor, de submeter-se à sua voz. Quis uma fé de segunda mão. Moisés ouve e diz, e a gente faz. E as coisas correram mal. É interessante notar neste fim de texto que o Senhor procura explicar ao povo, corrigir algumas coisas relacionadas à adoração, irmãos. E eu queria terminar só com estes 3 pontos. Primeiro, Deus proíbe que qualquer tipo de adoração feita a Ele seja centrada no fausto e na riqueza da adoração. Não, vocês não vão fazer bonecos de ouro nem de prata, nada de fausto, nada de riqueza, nada de coisas elaboradas. Porquê, irmãos? Sabe o que acontece quando nós vamos a um sítio de adoração que é extremamente bonito? É tão bonito que a gente não pensa em Deus, a gente só fica a olhar para a beleza à volta. Sei, se alguns irmãos talvez já tenham visitado Roma, já foram à Basílica de São Pedro. É tanto ouro, irmãos, é tanto ouro, é tanta obra de arte. Eu realmente fiquei encantado. Pelo ponto de vista artístico, irmãos, eu confesso aos irmãos que não pensei em Deus lá dentro. Fica complicado. É tanta beleza à nossa volta que a gente esquece de pensar em Deus. O Senhor buscava uma adoração simples, mas que fosse voltada para Ele. Porque é Deus que tem que ser adorado. Daí que o Senhor disse, vocês vão fazer altares simples, de terra. E se fizerem de pedra, não é pedra lavrada, é pedra sobre pedra. Porque isto, irmãos, qualquer um podia fazer. Mesmo que eu não fosse um artista, podia fazer um altar. E vejam, irmãos, característica interessante. O altar podia ser feito em qualquer lugar. Porque o povo estava diante do monte de Deus e podia pensar, bem, é aqui que se vem adorar a Deus, é o monte de Deus, é aqui que a gente adora. Depois, quando a gente for para longe, não precisamos mais adorar, porque Deus está lá no monte de Deus. Diz, não, aonde eu estiver, aonde vocês estiverem, eu vou manifestar a minha presença e vocês vão fazer altares e vão me adorar. Porque o nosso Deus não está limitado a nenhum lugar, mas está em todos os lugares. E o povo precisava aprender isto. Muito bem, o povo tomou a sua decisão e essa decisão tem consequências. Quais são as consequências? Moisés vai subir o monte. Deus queria dar a lei diretamente, o povo não quis. Já recebemos 10 mandamentos, já chega. Mas tinha tanta coisa para Deus falar. Então o que é que acontece? Bem, o povo volta para o acampamento e Moisés sobe o monte. E ele agora vai ficar com Deus 40 dias e 40 noites. E ele vai receber a lei do Senhor. É uma lei extensa, que cobre o resto do livro de Êxodo, cobre o livro de Levítico inteiro, partes do livro de Números e é resumido em Deuteronômio. E é isto tudo que nós temos pela frente para tentar compreender. E como disse aos irmãos, vamos procurar fazê-lo de forma resumida, concentrada, mas nos 2 grandes blocos, obedecer a Deus, amar a Deus e amar ao próximo. Nós vamos fazê-lo. E vamos ver então o que é que Deus transmitiu a Moisés durante estes 40 dias lá no monte. Mas isso é o que nós vamos começar a ver na próxima semana. Se Deus quiser, nos dê vida e saúde